Pai do Senhor Jesus, nós estamos aqui, voltando aqui à live. O nosso texto bíblico que nós acabamos de ler é Apocalipse capítulo 2, versículo de número 5. Como eu havia dito na outra live, na nossa página da igreja, resolvemos agora entrar aqui na página do nosso Face. O texto que nós vamos ler é Apocalipse 2, 5. O culto de hoje aqui na ADETAG 103 é o culto de ensino da palavra de Deus. Porém, nós estávamos falando na nossa sequência de mensagens, nós estávamos compartilhando com os irmãos uma mensagem acerca da escatologia, falando das últimas coisas. Então, agora nós vamos compartilhar aos irmãos uma mensagem acerca do arrependimento. Então nós estamos falando de arrependimento. Esse é o tema que nós vamos compartilhar para os irmãos, arrependimento, Sendo essa live direcionada para os amigos do Facebook, para os irmãos que são companheiros de ministério, que estão aí na rede social, e nós estamos aqui para servir o povo de Deus. Então, servindo aqui a minha igreja, servindo aqui o povo de Deus que está conosco aqui, eu quero também servir também os amados aí do Facebook. E o texto que nós vamos falar hoje é Apocalipse capítulo 2. Quero lembrar os irmãos que para nós aqui da ADETAG hoje é um culto de ensino. Então a mensagem ela vai ter um cunho de ensino, um entendimento de ensino. Então os irmãos podem estar fazendo os seus comentários, depois a gente vai estar observando. A minha esposa está aí observando os comentários, e enquanto isso a gente vai estar compartilhando a palavra de Deus aos irmãos. O texto é Apocalipse capítulo de número 2, o versículo de número 5. A Bíblia diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então esse é o tema, arrependimento. Então eu quero começar compartilhando aqui aos irmãos que arrependimento é algo que foi ordenado por Cristo. É bem verdade que a primeira mensagem de Cristo está baseada no arrependimento. E nós sabemos que o arrependimento é algo crucial para que a gente seja abençoado. É algo crucial para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento cristão. E nós sabemos também que a falta de arrependimento faz com que o pecado se prolifere na vida das pessoas, e isso tem arruinado, isso tem acabado com as vidas, com as famílias. O pecado é a maior angústia que a humanidade está vivendo. O pecado é a causa do sofrimento da humanidade. O pecado é aquilo que está maltratando a humanidade, é aquilo que está ferindo a humanidade. E o arrependimento é o antídoto para essa doença que está oprimindo a humanidade. Então, falar de arrependimento dentro do contexto da igreja é algo que é necessário, porque foi lembrado por Cristo. Lembre-se que Cristo, na carta que fiz menção em Apocalipse 2, Cristo ele está enviando uma mensagem para uma igreja, para a igreja de Éfeso. Cristo ele está pregando para a igreja de Éfeso, e ele está enviando dentro desse contexto, dessa mensagem, essa mensagem de arrependimento. E ele vai dizer para a sua igreja em Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Então você vai observar que o arrependimento é algo necessário. O arrependimento é algo que a igreja de Cristo precisa. Arrependimento não é só para quem não é cristão, não é só para quem está no mundo, não é só para quem está vivendo lá fora, para quem está no contexto do mundo. Arrependimento é para os cristãos, Nós vivemos
nós estamos no processo de aperfeiçoamento, nós cristãos. O cristão não é perfeito, o cristão está no processo de aperfeiçoamento. Nesse processo, nós vamos observar que uma necessidade que sempre vai estar conosco é a necessidade de arrependimento, porque o arrependimento ele anula a força do pecado na nossa vida. Então, quando você olha para a Bíblia, você percebe que a Bíblia Sagrada, desde a primeira pregação de Cristo até quando ele fala com a igreja no Apocalipse, ele vem enfatizando o arrependimento, a necessidade do arrependimento. Então aqui na carta que Cristo vai enviar para a igreja que está em Éfeso, Jesus ele vai dizer: lembra-te, recorda, faça menção, volta, dá uma observada, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Veja que Jesus está falando que há uma necessidade de arrependimento, há uma necessidade de se arrepender. Se ele fala para a igreja se arrepender, é porque a igreja está errando. Se ele comenta com o crente, com o servo dele, para ele se arrepender, se ele fala para a igreja que está em Éfeso se arrepender, é porque essa igreja já não está fazendo mais aquilo que agrada a Deus. Então, quando nós olhamos para o que está acontecendo no nosso planeta, nós vamos observar que o que está faltando na humanidade não é simplesmente a cura para o pecado, porque a cura para o pecado já foi manifesta com o sacrifício de Cristo. Mas o que está faltando para a igreja é uma resposta a esse sacrifício de Cristo, que é o arrependimento do próprio cristão dentro desse conceito. Então, quando você olha para a Bíblia, você percebe que arrependimento é necessário. Agora, o que é arrependimento? Arrepender, dentro do contexto do dicionário, é ter pesar, é mudar de opinião, é mudar de direção, é tomar uma nova rota, é tomar um novo caminho, é viver uma nova história. Arrependimento é isso. Então a Bíblia está dizendo para nós se arrepender dos nossos pecados. A Bíblia está dizendo para que a gente não fique acomodado com a vida que nós estamos vivendo. Se nós pararmos para analisar o nosso dia a dia, a nossa vida humana, você vai perceber, você que está ao alcance dessa live, você vai perceber que é fato que nós somos pecadores, é fato que nós erramos, que nós temos defeitos, que nós temos falhas, que nós acabamos, no conceito da vida, nós acabamos errando, e isso tem tirado a nossa alegria, isso tem tirado o brilho da nossa vida. Então nós precisamos se arrepender, nós precisamos de arrependimento. Ter conhecimento de Deus é bom, mas ter arrependimento fortalece o relacionamento com Deus. Uma coisa é nós termos a religião, outra coisa é nós termos relacionamento com Deus. Uma coisa é o ser conhecido por ser pastor, outra coisa é o ter relacionamento com Deus. Para que esse relacionamento se estabeleça, é necessário que todos os dias eu venha me arrepender das minhas práticas erradas. Então você que está ao alcance dessa live, entenda uma coisa: o sacrifício de Cristo promove a tua salvação, mas a resposta à salvação que provém da nossa opinião, da nossa vida, é o arrependimento, é nós deixar o caminho que estamos levando, quando estamos no caminho errado, e voltar para o caminho que Deus nos deu o entendimento. Quando você olha para a Bíblia, aqui dentro do texto que eu acabei de ler, em Apocalipse, você pode fazer observação na sua própria Bíblia, você vai perceber isso, que Apocalipse no capítulo 2, a Bíblia diz para a igreja, o texto é direcionado à igreja que estava em Éfeso, o texto é direcionado ao povo de Deus. Nós como igreja muitas vezes vamos até o ímpio, vamos até a pessoa que está nas drogas, vamos até a pessoa que está no meio da prostituição, da criminalidade, que está no bar, que está cheirando cocaína. Nós chegamos diante dessas pessoas e fala: se arrependa dos seus pecados, né? E a gente muitas vezes se sente dono da verdade, pregando arrependimento para o ímpio. Só que quando a gente analisa a Bíblia, nós vamos perceber que Deus está preocupado com o nosso relacionamento com Ele. Nós não podemos ser igreja somente de placa, título, somente de religião. Nós temos que ser igreja
de relacionamento com Deus. Deus está observando o que está acontecendo. Observe que quando você olha para a narrativa desta carta à igreja de Éfeso, você vai perceber que a Bíblia diz que Deus está vendo. Ele diz: eu sei as tuas obras, eu sei o teu trabalho, a tua paciência, eu sei que você não pode sofrer os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Ele diz isso no versículo 2 e 3. Porém, ele diz: tenho contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor, que deixaste as primeiras obras, as primeiras reações de fé, o primeiro comportamento, a primeira maneira de agir proveniente de uma vida com Deus. E ele diz: olha, lembra de onde caíste. Ele está falando para a igreja. Chegou o momento de nós olharmos para dentro de nós como igreja e ver onde é que está errado. O Brasil está um caos, e nós como estamos? O Brasil está passando por um momento difícil, e a igreja, como que ela está? Eu observo o que está acontecendo, vejo que é Deus nos fazendo olhar para dentro, fazendo olhar para o conceito da nossa família. Então vamos observar o que a Bíblia está dizendo. Lembra-te, se lembre de onde você caiu, volta atrás. Olha lá atrás, observe o que está acontecendo na tua vida, perceba o que está acontecendo na tua história, perceba o que está acontecendo na tua chamada. Então ele está pregando para a igreja. Eu quero deixar isso claro para quem está ao alcance desta voz. Eu quero deixar claro para você que está ouvindo esta palavra. A palavra está sendo direcionada para a igreja, para o povo que estava em Éfeso, a igreja que estava localizada na cidade de Éfeso, que representa muito bem uma igreja que tem obras, uma igreja que é reconhecida por Deus, uma igreja que põe à prova quem é errado, uma igreja que tem paciência, um povo que trabalha e não se cansa, porém que abandonou o primeiro amor. E para esse primeiro amor voltar, é necessário arrependimento. Sem arrependimento você e eu não veremos a Deus. Sem arrependimento nós não restabeleceremos a nossa vida de relacionamento com Deus. Sem arrependimento nós temos religião, mas não temos unção. Sem arrependimento nós temos nome, mas não temos caráter. Sem arrependimento a nossa vida está fadada ao fracasso. Então quando você olha para a Bíblia, o arrependimento é uma necessidade da igreja. Não adianta eu voltar a minha arma, a Bíblia Sagrada, para o ímpio, sem antes viver a Bíblia Sagrada. Então eu falo nessa noite para o irmão da 103, para os obreiros da 103, para os amados da minha igreja daqui da Santa Maria, mas também falo para quem está acessando essa live. Você que é cristão, você que tem aceitado Cristo, você que levantou sua mão dentro do contexto de uma igreja, você que aceitou ser templo do Espírito Santo, sem arrependimento não dá para viver ao lado de Deus. Deus, Ele estabeleceu salvação, mas nós devemos manter relacionamento, e para se relacionar com Deus, temos que ter arrependimento. Então observe, talvez você está me ouvindo, diga glória a Deus aí na live. A Bíblia diz: arrependa-te, arrependa-te. Olha o que a Bíblia está dizendo: arrependa-te. É um apelo para o indivíduo olhar para dentro de si, fazer uma autoanálise e se arrepender. Não é um apelo para o que está do lado de fora, é um apelo para quem está do lado de dentro. Nós temos que voltar a entender o nosso lugar no reino de Deus. A igreja de Cristo não pode ficar fadada ao fracasso, observando o mundo, pregando para o outro sem viver essa revelação. Nós não estamos brincando de ser fiéis a Deus. Crente todo mundo é, cristão muita gente tem título de cristão. Agora, servo de Deus, tem que haver arrependimento. Por que o arrependimento é necessário? Por que o arrependimento é necessário? Primeiro, porque o arrependimento foi ordenado por Cristo. Aqui em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 5, a Bíblia diz: arrependa-te. No capítulo 2, no verso de número 16, a Bíblia diz: arrependa-te, pois, quando não, em breve
virei contra ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O versículo de número 16, a Bíblia está falando, em Apocalipse 2, está falando para a igreja de Pérgamo: arrependa-te, pois quando não, em breve virei a ti. Então ele está dizendo: olha, eu estou vindo, então arrependa-te. Aqui no capítulo de número 3, no versículo 3, a Bíblia está falando para a igreja de Sardes. Jesus está dizendo para a igreja de Sardes: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Observe, está falando para a igreja de Sardes. Então, esses 3 textos que eu estou fazendo menção falam para a igreja: arrependa-te. O mundo não lê Bíblia, quem lê Bíblia é o crente. Quem deve praticar a palavra de Deus somos nós. Então a Bíblia está dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Quantos cristãos tem no Brasil, no mundo? Quantos cristãos tem que têm recebido e ouvido a palavra de Deus e não tem arrependimento? Então a Bíblia está dizendo: lembra, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrependa-te. Lembrar do que tem ouvido, lembrar do que tem recebido, guardar o que você ouviu e recebeu a palavra de Deus, e arrependimento. Então isso são coisas isso são manifestações bíblicas que estão direcionando a nossa vida para um relacionamento com Deus. Sem arrependimento nós não relacionamos com Deus de forma limpa, de forma magnífica. Lá no livro de Êxodo, no livro de Ezequiel, se você puder guardar aí, rabiscar, se você quiser guardar para você ler na sua Bíblia, se der tempo de você ler comigo, se tiver com a Bíblia na mão, pode fazer menção, vamos observar junto. Eu sei que essa live ela deve ser rápida, né? Nós aqui no culto de ensino, nós falamos em 1 hora no culto de ensino, é coisa rápida. Mas aqui no livro de Ezequiel, no capítulo de número 18, no versículo de número 30, a Bíblia diz assim: portanto eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde, ou seja, venha, converta de todas as vossas transgressões e iniquidade, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Observe, a Bíblia está dizendo: portanto eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos. Todos nós seremos julgados conforme os nossos caminhos, todos nós seremos julgados conforme as nossas atitudes. E a Bíblia está dizendo: ó casa de Israel, ou seja, ele está falando para o povo dele, para o povo de Deus. E ele diz: venha, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões. Quando você vê aqui a palavra transgressão, está falando dentro do hebraico, pechá. O que é pechá? Pechá dentro do hebraico é rebelião, violação. Pechá vem do verbo pachá, que significa revoltar, rebeliar, violar. Então transgressão é rebelião, violação. Então a Bíblia está dizendo para nós, como igreja, se converter, se arrepender, se aproximar de Deus, se arrepender das nossas transgressões e a iniquidade, o pecado escondido que era tropeço, não vos servirá de tropeço, é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz assim, versículo 31: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgrediste, e criai em vós um coração novo, um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Aí a Bíblia diz: porque Deus falando, não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor, convertei-vos e vivei. Se arrependa, converta e viva. Converta e viva, é o que a Bíblia está dizendo. Então nós temos que tomar uma iniciativa para que a nossa vida seja transformada. Não adianta nós pararmos
para ficar julgando, acusando, apontando, falando mal da vida do irmão, do bêbado, do que está caído, do que está nas drogas, não adianta nós como igreja ficar perdendo tempo observando a vida alheia e falando mal do outro. Nós precisamos viver em arrependimento, precisamos ter um comportamento abençoado, precisamos viver na presença de Deus como Deus se agrada, é a nossa obrigação como cristão. Então você que está ouvindo essa live, eu estou aqui nessa noite como um instrumento de Deus para compartilhar a Bíblia, a verdade de Deus. Arrependimento é uma ordem, ordenado a todos. A Bíblia está dizendo que é necessário. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 38, a Bíblia está dizendo, Atos dos Apóstolos 2, no versículo 38, a Bíblia diz: Pedro pregando, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Aí eu fico observando, tem muita gente dentro da igreja que quer receber dom do Espírito e não tem arrependimento. Tem muita gente dentro do contexto da igreja que tem o nome de que é servo de Deus, quer receber o dom do Espírito Santo, mas não tem arrependimento. Então a Bíblia está dizendo, Pedro pregando um sermão, Pedro pregando uma mensagem, Pedro pregando da sua primeira pregação, Pedro pregando diz: arrependei-vos. Ele vai pregar: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependimento é algo que é necessário para que seja batizado em nome de Cristo. Sem arrependimento não é batizado em nome de Cristo, e sem batismo em nome de Cristo, na sequência não recebe o dom do Espírito. Então, arrependimento é algo necessário. O arrependimento é necessário para o perdão dos pecados. Está escrito, a Bíblia diz: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Cristo para perdão. Quando a Bíblia fala para, propósito, perdão dos pecados. Quer ser perdoado? Se arrependa dos seus pecados. Quer ser perdoado? Manifeste arrependimento. Aleluia. Não viva uma vida de pecados. Não seja refém da sua iniquidade, não seja refém da sua carne, não seja refém do seu eu, da sua natureza humana, não seja refém do pecado. Viva para Cristo, se arrependa das suas iniquidades, procure a Deus. Pastor, mas eu sou cristão. Pastor, mas eu já aceitei a Jesus há 20 anos, 30 anos, não importa o tempo que você aceitou a Cristo, se não houver arrependimento diário, não há mudança, não há transformação, não há caráter cristão. Então nós estamos vivendo um tempo, eu pelo menos eu tenho pouco tempo de cristão, não tenho mais do que 10 anos de cristão. A minha vida está pautada no Evangelho nesses últimos 10 anos. Agora o que a gente observa? Pessoas com 30, 40 anos de cristão, que acham que tempo de igreja é base, alicerce para dizer que é fiel a Deus, e não é. Arrependimento é uma necessidade diária, independente se o irmão tem 10 anos de crente, 15 anos, 20, 30 anos, ou se o irmão tem uma semana de crente. Todos os dias eu e você precisamos se arrepender dos nossos pecados. Então a Bíblia diz que o arrependimento é necessário para perdão, o arrependimento é necessário para o convencimento do pecado. Aqui no capítulo 2 de Atos, no versículo 37, capítulo 2, versículo 37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Então eles, para receber a informação do homem de Deus, eles se compungiram, eles sentiram dentro do coração deles aquela palavra. O arrependimento é necessário para isso. Para que a gente se convença do pecado, a gente precisa se arrepender. Para que a gente se convença do que está acontecendo dentro de nós, gente, nós precisamos se arrepender. Então observe, o arrependimento não traz pesar. Quando a pessoa é verdadeiramente arrependida, ela não é culpada, ela não fica se sentindo culpada. 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 10, eu vou ser rápido na leitura dos textos. 2 Coríntios
7:10 diz: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo, o pesar do mundo opera a morte. Agora a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. A tristeza segundo Deus, o arrependimento, o coração contrito, opera segundo Deus o arrependimento para a salvação. Então o arrependimento não traz peso. O arrependimento ele deve ser acompanhado pela humilhação. 2 Crônicas, o capítulo de número 7, o versículo de número 14, 2 Crônicas 7, o versículo de número 14 diz assim, 2 Crônicas 7, 14, é um texto que todo mundo tem de cor, mas é bom ler no texto que a gente pega os detalhes. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o arrependimento deve ser acompanhado por humilhação. A Bíblia diz que quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. E aqui nós estamos observando que o texto está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei. Observe que a humilhação, que é o que está escrito, humilhação, oração, busca pela face de Deus, conversão dos maus caminhos, vai vir o cristão dar tudo isso, e Deus agora vai dar o perdão dos pecados e vai sarar a terra. Eu entro com a humilhação, eu entro com a oração, eu entro com a súplica, com o clamor, John Lennon, entro com tudo isso, e Deus entra com o perdão e entra com a cura. Então quando eu tomo a atitude, sendo servo de Deus, de se humilhar, porque estou arrependido, de buscar a face de Deus, de me converter, Deus ele responde com milagres. Então você que está aí nessa live, você pode se arrepender, você pode colocar no seu coração esse entendimento, você pode colocar na sua vida esse entendimento, você deve manifestar na tua vida esse entendimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque Deus está querendo reinar na tua vida. Sem arrependimento eu não consigo viver na presença de Deus. Arrependimento deve ser evidenciado. Uma pessoa arrependida não é um crente que vai para a igreja de domingo a domingo. Uma pessoa arrependida, ele tem frutos, ele tem evidências, ele manifesta frutos, atitudes. Lá em Atos 26, no capítulo de número 26, no versículo de número 20, quando nós vamos aqui para a Bíblia, nós vamos observar isso. O arrependimento ele traz frutos, atitudes, comportamentos. 26:20, a Bíblia diz assim: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e Jerusalém, por toda a Judéia, e aos gentios, que se emendasse e se convertesse a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Observe que Paulo está pregando para o rei Agripa. Paulo está dizendo: antes eu anunciei primeiramente, ele foi pregar, Damasco, Jerusalém, toda a Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem, fazendo obras dignas de arrependimento, tendo atitudes dignas. Essas obras dignas de arrependimento falam de um verdadeiro relacionamento com Deus, que resulta num estilo de vida. Então, obras dignas de arrependimento é estilo de vida, é relacionamento com Deus que evidencia um estilo de vida. Não somos salvos por nossas obras, mas a salvação pela graça nos modifica. A salvação muda os nossos comportamentos. Eu não faço a obra de Deus, eu não venho para a igreja pregar para ser salvo. As obras que eu faço não são para evidenciar ou para pagar o preço da minha salvação, porque a minha salvação já foi paga por Cristo, mas as minhas obras evidenciam o quanto estou salvo, evidenciam o quanto tenho relacionamento com Deus, evidenciam o quanto a obra
salvação de Deus muda o nosso viver e a nossa vida. Então você deve colocar na sua vida esse entendimento. Por que você deve pregar o arrependimento? Porque eu devo pregar para você que está aí ouvindo esta live, você que está acessando o teu celular nesse momento, você que parou um minuto para ouvir esta palavra. Por que eu devo pregar esse arrependimento para você? Primeiro, porque Jesus pregou. Porque Jesus pregou. Lá em Marcos 1,15 está escrito, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Eu vou ficar observando os textos, irmão, para não errar, para não fazer menção somente nas recordações, mas para ler o texto mesmo. Marcos 1,15, a Bíblia diz assim, Marcos 1,15, a Bíblia diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Por que eu devo pregar arrependimento? Porque João Batista pregou. Por que eu devo pregar arrependimento? Porque Jesus pregou arrependimento. Arrependei-vos e crede. Arrependa, muda de vida, muda de entendimento, muda de direção, sai da rota errada, entra no caminho e creia. Por que eu devo pregar? Além de Marcos 1, nós temos também Marcos 1,4. A Bíblia diz: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Os apóstolos pregou, João Batista pregou. Marcos 6,12, Marcos capítulo 6,12, diz assim: e saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse. Versículo 13: e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Jesus havia dado uma ordem para os seus discípulos, e os discípulos saíram pregando, e a Bíblia diz que eles pregavam ao povo que se arrependesse. Depois da pregação de arrependimento, o que vinha? Os demônios eram expulsos, os enfermos eram ungidos com óleo, e a cura vinha. Então o arrependimento, ele é seguido de libertação e cura. Por que eu devo entender que o arrependimento é necessário na minha vida? Por que você deve se arrepender? Porque depois do seu arrependimento, Deus entra com a libertação dos demônios, arranca os demônios e Deus vem com a cura. Então a Bíblia está dizendo, nós temos que pregar arrependimento, porque o arrependimento precede a manifestação do milagre na sua vida. Observe que antes de Jesus pregar milagres, fazer coisas grandes na Judéia, na Galiléia, em todo lugar que ele estava inserido, primeiro ele mostrou e pregou a mensagem de arrependimento. Então eu e você devemos se arrepender. Arrepender como? Mudar de vida. Olha para dentro de você, olha para a tua mente, faz uma autoanálise da tua mente, o que você tem pensado, olha para o teu corpo, olha para as tuas mãos, olha para a tua vida. Veja o teu comportamento em casa, veja o teu comportamento no lar, no trabalho, onde você entra, onde você sai. Observe, faça uma análise íntima. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas vivem a analisar a vida dos demais e perdem a autoanálise, não se analisam, não observam a sua própria vida. Então observe, o arrependimento, quando ele acontece, ele é acompanhado das seguintes manifestações. Arrependimento de Jó, no capítulo de número 42, o versículo de número 6, a Bíblia diz: pois por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O arrependimento ele é acompanhado das seguintes manifestações. Jó disse: me abomino, me arrependo no pó e na cinza. O arrependimento ele é acompanhado com a abominação de si. A pessoa, quando ela está arrependida, ela tem um sentimento, ela se sente abominável, ela se sente pequena diante da grandeza de Deus. Ela se torna uma pessoa rendida aos pés de Deus. Jó, quando ele se humilha perante Deus, no capítulo 42, Deus dá a glória para ele. Ele se humilha e Deus envia milagre na vida dele. Você vai observar isso.
O arrependimento ele é acompanhado de confissão. Lá no capítulo 33 de Jó, no versículo de número 27, a Bíblia diz: olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. É o que Jó falou: pequei e perverti o direito, o que de nada. Ele entende que nada aproveita quando o pecado está na vida dele. Ele confessa. O arrependimento ele vem de confissão. O arrependimento é uma manifestação de fé. Ele é acompanhado da fé. Lá em Atos, no capítulo de número 20, se você quiser ir marcando, se você quiser ir escrevendo aí, Atos 20, você pode ir marcando, depois se faz uma pesquisa, para ver se a gente pregou realmente o que está escrito na Bíblia. Atos capítulo 20, versículo 21 diz: testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Paulo está pregando para os anciãos da igreja de Éfeso, e Paulo está pregando, e ele vai testificar tanto aos judeus como aos gregos a conversão de Deus e a fé. O arrependimento ele vem acompanhado de fé. Lá em Atos capítulo 8, no versículo de número 22, o arrependimento ele é acompanhado de oração. Atos 2: arrependa-te, pois, desta tua iniquidade e ora a Deus, para que, olha o propósito, para que é propósito, eu canso de falar para os irmãos aqui da Detaque 103, para que é propósito, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Olha o que a Bíblia está nos manifestando. Olha a pregação, olha a palavra de Deus, olha o que Pedro está pregando, olha o que Pedro está dizendo: arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade e ora. O arrependimento ele vem com a oração, e depois o propósito de Deus vem o perdão do pensamento. Pecado não é só aquilo que você faz com as mãos. Pecado não é só aquilo que você manifesta com as mãos. Dentro do coração também precisa ter perdão de Deus. E para que eu seja perdoado do pensamento do meu coração, eu preciso me arrepender e preciso orar. Dessa live, arrependa-te e ora, e Deus vai te perdoar. Está escrito. Então o arrependimento, quando ele acontece, ele é acompanhado disso tudo. Ele é acompanhado da conversão. Atos 3, versículo de número 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que, propósito novamente, sejam apagados os vossos pecados. Observe que o arrependimento, unido com a conversão, é o antídoto para que o pecado seja apagado. Jesus já pagou o preço do seu pecado, mas você tem que tomar uma atitude, porque o pecado sempre está tentando nos afastar de Deus. Então, quando ele é unido com a conversão, o pecado cai. O arrependimento unido com a oração, o pecado cai. E observe: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença de Deus. Nesse texto, o que eu vejo? O que o Espírito Santo de Deus me dá nessa noite de quarta-feira, nesse culto de ensino? Nesse texto, o que eu observo? Eu observo que o que está faltando para que haja tempos de refrigério na igreja, no mundo, no Brasil, em todos os quatro. Mas eu sou crente, arrependimento é a solução. Eu sou pastor, arrependimento é a solução. Eu sou obreiro, arrependimento é a solução. Eu prego todo dia, arrependimento é a solução. Eu tenho o nome de homem de Deus, arrependimento é a solução. Eu tenho cargos, eu tenho títulos, eu tenho dinheiro, arrependimento é a solução. Mas homem de Deus, pastor, que é isso? Eu não posso, eu sou arrependido todo dia, tem que ser. Não é arrependido só uma expressão de linguagem. O que nós estamos vendo hoje em dia, as pessoas dizem que são arrependidas, mas não mudar de vida, não ter relacionamento com Deus. Como digo que sou arrependido se não tenho relacionamento com Deus? Como digo que sou arrependido se não vivo a presença de Deus todo dia, se não luto contra o pecado, me arrependendo quando erro?
Temos que se arrepender. O arrependimento ele é acompanhado com o abandono do pecado. Segunda Crônicas, capítulo de número 6, o versículo é o de número 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligirem. Essa é uma oração de Salomão. Salomão estava dizendo: arrependimento. Quando o céu se fecha e não há chuva, acontece por quê? Por terem pecado contra ti. Isso é uma oração dele a Deus. Quando a gente peca, o céu se fecha e não há chuva. E se converter dos pecados, Deus não vai nos afligir. Porque a Bíblia diz: então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Então, o arrependimento ele faz com que o crente ele abandone o pecado, ele deixe de pecar, ele deixe de viver o pecado. Quando eu me arrependo, eu abandono o pecado. O arrependimento ele vem acompanhado do abandono da idolatria. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo de número 14. Louvado seja o nome do... Você pode dizer glória a Deus na live. Se você quiser dizer glória a Deus na tua sala, você diga glória a Deus. Se você quiser dizer glória a Deus na live, diga glória a Deus na live. Se quiser dar glória a Deus escrevendo, escreva. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia está dizendo, Ezequiel 14:6: portanto, dize, fala, prega a casa de Israel, assim diz o Senhor: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Olha o que a Bíblia diz: se converta, deixe os ídolos, desvia o seu rosto da idolatria. O arrependimento ele é acompanhado com o abandono da idolatria. Você que está ouvindo esta palavra, você deve abandonar a idolatria. Mas eu não consigo. Com o arrependimento é possível. Com o arrependimento você consegue. Você consegue. Então, arrependimento é necessário para o abandono da idolatria. Quem não se arrepende é ímpio. Os ímpios são avessos ao arrependimento. Irmão, quem não se arrepende é ímpio. Ímpio é aquele que ama, que vive e pratica a impiedade. É o impiedoso. É que não tem dó de ninguém. Observa, Jeremias 8, versículo de número... Você pode ir anotando. Jeremias 8, versículo de número 6. Jeremias 8:6, olha o que a Bíblia diz: eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira como um cavalo que se arremete com ímpeto na batalha. Irmão, a apostasia do povo de Deus na época de Jeremias aqui era real, e Deus tinha um castigo. Quando a apostasia está reinando no meio do povo de Deus, o castigo é inevitável. Quando o homem de Deus se manifesta apóstata, quando ele abandona a fé, quando ele deixa Deus, quando ele é ímpio, quando ele é intrépido em fazer aquilo que a carne está ordenando, ele deixa Deus, ele fica perguntando: que fiz eu? Que fiz eu? Cada um se desvia do jeito que quer, como Jeremias falou, ele se remete com um cavalo com ímpeto na batalha. Então, o arrependimento, quem não se arrepende é ímpio. E a Bíblia diz lá no Salmo 9:17 que os ímpios serão lançados no inferno. Ei, você que está ouvindo essa palavra na live, os ímpios serão lançados no inferno. Quem vai julgar os ímpios? Quem vai julgar os ímpios é Deus. Ah, mas tem muita impiedade no Brasil. Ah, mas os governadores, o prefeito, o presidente, fulano, o beltrano, está roubando, está fazendo. Não importa.
quem vai julgar o ímpio é Deus. E a Bíblia diz que o lugar do ímpio é no inferno. Está escrito, Mateus 21, versículo 32, estou chegando para o final. Mateus 21, 32, a Bíblia diz: porque João veio a vós no caminho de justiça e não creste, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, vendo isso, nem depois vos arrependeste para crer. Olha o que Deus, olha a parábola que Jesus está pregando para aqueles que estavam ali naquele dia com ele. Olha o que ele está falando. Os ímpios são avessos ao arrependimento. João veio, pregou o caminho, né? Os publicanos e as meretrizes acreditou, e os crentes que eram ímpios, que era no caso os fariseus, não acreditaram. Irmão, é algo muito sério que está acontecendo. Muitas vezes a gente vai pregar para o drogado aceita Jesus. Eu era drogado, estou aqui. Eu fui afastado da igreja, estou aqui. Quando alguém vem pregar para mim, quando eu estava no mundo, pastor Aurélio, pastor Roberto, pessoas da minha felicidade, da minha vida, o irmão Niane Marques, né? E outros que pregaram para mim naquela época, quando pregaram, na hora eu aceitei. Aí a gente entra para a igreja, o que acontece? A gente fica, muitas vezes, o farisaísmo religioso, ele entra dentro de nós, e a gente acaba ficando avesso à pregação de arrependimento, mas nós precisamos se arrepender todo dia. Nós precisamos se arrepender para crer. Os ímpios são condenados por negligenciar o arrependimento. Mateus 11, versículo 20. Mateus 11, 20. Os ímpios são condenados por negligenciar o arrependimento. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e Sidom fosse feito prodígio, e vós que em vós fizeram. Há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e cinza. Três cidades impenitentes que receberam a palavra de Deus. Observe, os ímpios serão condenados por negligenciar o arrependimento. Deus pregou através de Ló para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra rejeitou a presença do homem de Deus ali, rejeitou os anjos que foram buscar Ló naquele lugar, rejeitaram o arrependimento e foram julgados e condenados por causa da negligência ao arrependimento. E aqui nesse texto aqui nós vamos observar que havia três cidades impenitentes, três cidades que não se arrependeram, três cidades que não viveram o arrependimento. Então nós precisamos entender isso. Exemplos bíblicos do verdadeiro arrependimento. Tá online? Exemplos bíblicos do verdadeiro arrependimento. Israelitas, Juízes 10, do 15 ao 16. Davi, 2 Samuel 12, quando Davi verdadeiramente se arrepende. Manassés, 2 Crônicas 33. Jó 42, 6. Jó verdadeiramente se arrependeu. Exemplos bíblicos do verdadeiro arrependimento. Nínive, irmãos, Nínive se arrependeu, irmãos. Nínive se arrependeu quando ouviu a pregação de Jonas. Jonas pregou para o povo de Nínive e Nínive se arrependeu. Jesus afirma, Jesus vai pregar, Jesus vai dizer isso no capítulo de número 12, no capítulo 12, versículo de número 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Irmãos, o arrependimento veio para os ninivitas. O povo de Nínive era um povo ruim, era um povo mau, era um povo truculento, era um povo que matava, era um povo que destruía, era um povo que subjugava, era um povo que fazia coisas maus. Os homens daquela cidade, daquela capital, os homens daquele lugar eram homens ruins,
Deus mandou o profeta pregar lá, Jonas não queria pregar, Deus forçou, entre aspas, Deus forçou, Deus apertou Jonas, Deus jogou Jonas lá, Deus falou para Jonas pregar lá, Deus queria salvar aquele povo, Jonas pregou a palavra de Deus naquele lugar, e a Bíblia diz que eles se arrependeram e foram salvos. Eles verdadeiramente se arrependeram, irmãos. Glória a Deus. Nós observamos na Bíblia exemplo de uma cidade ímpia que se arrependeu. Porque os nossos compatriotas do Brasil não se arrependem? Se não houver arrependimento, não vai haver mudança. Se nós não se voltarmos para Deus, não haverá mudança. Não adianta. Pode estar dentro da igreja, pode estar no centro de Macumba, onde tiver, o ímpio, qualquer lugar, crente ou não crente, católico, evangélico, pastor, presbítero, quem for, se não houver arrependimento, não haverá salvação. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou pregando a palavra de Deus essa noite. Você está ouvindo a palavra de Deus, você não é uma pessoa mal compreendida, você não está lançado às cobras. Deus está dizendo que o que está necessitando dentro de nós, na nossa atitude, é o arrependimento, seja quem for. Pode ser que se eu não me arrepender, eu vou para o inferno. Pregando para você aqui, eu vou para o inferno, irmão. Eu não vou para o céu se eu não tiver arrependimento. Se todo dia eu não buscar o perdão pelos pecados, eu não vou para o céu. Ah, mas eu sou pastor. Quem sou eu? John Santos, pastor John Santos. Toda a igreja, estou pregando, estou isso, só que não adianta. Sem arrependimento ninguém verá a Deus. Quem se arrependeu? Exemplo bíblico de arrependimento: Pedro. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 26. Louvado seja o nome do Senhor. Pode dizer glória a Deus aí na sua casa. Você que está sentindo a presença de Deus, seja renovado agora em nome de Jesus. Você que está na tua casa aí precisando de uma palavra, a palavra está sendo pregada, Deus está contigo. A Bíblia diz que Pedro se arrependeu. Capítulo 26 do livro de Mateus, versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhes dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro se arrependeu verdadeiramente. Pedro se lembrou do que Deus falou para ele. Ei, irmão, lembra do que Deus falou para tu. Lembra do que Deus falou para você. Lembra do que Deus falou para a tua casa, para a tua família. Lembra do que você ouviu. Para isso que Deus serve a esposa da gente, né, irmão? Para ser usada por Deus para nos ensinar. Lembra do que Deus falou. Você recebeu uma palavra. Se arrependa. O ladrão na cruz, Lucas 23, versículo 40. Lucas 23, versículo 40. Dá uma olhada lá. Versículo 40. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim: respondendo porém o outro, repreendia dizendo: tu nem ainda temes a Deus, ainda estando na mesma condenação, e nós na verdade com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Quem verdadeiramente se arrependeu? O ladrão da cruz. Você que está ouvindo essa palavra, o ladrão da cruz se arrependeu verdadeiramente. Como é que pode, irmão, um ladrão, uma pessoa que fez coisa errada a vida toda, chega no final da vida, ele se arrepende e ele recebe o paraíso. Paraíso aqui fala de um lugar de jardim, um estado de bem-aventurança até a ressurreição. Louvado seja Deus. Ele se arrependeu. Quem se arrependeu verdadeiramente? Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele recebe Jesus como seu Salvador, como seu Senhor dentro da sua casa, e ele toma uma atitude, ele toma um comportamento, ele toma uma atitude diferenciada. Ele resolve abrir mão do que ele tinha, devolver o que ele fez, zelar pela vida das pessoas que um dia ele porventura magoou. Ele se arrepende verdadeiramente. Verdadeiro arrependimento traz mudança. Agora vamos lá, vamos finalizar. Exemplos de falso arrependimento. 3.
Vou dar Acabe, 1 Reis 21, do 27 ao 29. Acabe fingiu ser arrependido, foi julgado e condenado. Judas, Mateus 27, do 3 ao 5. Judas, ele sentiu remorso pelo que ele fez, ele não se arrependeu de verdade, foi condenado. Ele próprio foi o algoz da sua própria alma, ele próprio se suicidou, ele próprio se lançou no precipício, ele próprio, além da traição, ele tomou uma direção completamente contrária àquilo que ele tinha aprendido toda a vida dele. Viveu com Jesus 3 anos e meio, e tudo que ele viveu com Jesus não serviu para nada, porque no final lhe faltou arrependimento. Ah, pastor, mas eu estou vivendo a minha vida toda na igreja. Se você não tiver arrependimento, não serve para nada. É igual quando a gente está no contexto do trabalho. Só um exemplo aqui para descontrair um pouco. Quando eu trabalhava numa empresa, geralmente você trabalha na construção civil, é assim. Quando você usa um capacete de proteção, se você usar ele o dia todo, e no final do dia você tirar ele por um momento e cair alguma coisa na tua cabeça, não adiantou passar o dia todo com ele na cabeça. Por isso que é necessário passar o tempo todo com ele na cabeça, independente do que está acontecendo. Se está num ambiente de pouca segurança ou muita, temos que manter a nossa vida protegida. Arrependimento para nós é uma proteção. Não adianta eu viver a vida toda na igreja, se eu não tiver arrependimento, chegar na hora da minha morte eu vou para o inferno, irmão. Eu não sou salvo pelas minhas obras. Você que está ao alcance desta palavra, eu e você não somos salvos pelas nossas atitudes. Então nós temos que ter arrependimento. O arrependimento de Saul. Saul fingiu também. 1 Samuel 15. 1 Samuel capítulo de número 15. Ele também fingiu. Louvado seja o nome do Senhor. Saul também fingiu, irmão. 1 Samuel 15, versículo 24. Eis que também Zadok ali estava. Não, está errado. 1 Samuel 15, versículo de número 24. Deixa eu voltar aqui que eu fui no versículo, no capítulo 2. 24. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor, as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo, perdoa-me o meu pecado, volta comigo para que adore a Deus. Porém, Samuel disse: não tornará contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor para que não seja rei. Virando Samuel para ir, ele lhe pegou a borda da capa e rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino, o rei de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Disse então Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do povo, diante de Israel. Então Samuel se tornou atrás e Saul adorou. Saul disse que se arrependeu, Saul tomou a atitude, mas Saul não se arrependeu verdadeiramente. Saul queria o aplauso da multidão. Saul não queria a presença de Deus, ele queria a presença de Deus para mostrar para os homens. Ele se mostrava arrependido para mostrar para as pessoas que ele era alguém que ele não era. E Deus pesa intenções. Deus conhece uma intenção no meu coração do teu. Deus, ele não é enganado. O profeta ali foi usado por Deus para mostrar para Saul que o tempo de Saul havia passado. Por quê? Porque Saul rejeitou a palavra de Deus. Quando eu e você rejeitamos a palavra de Deus, não se arrependemos verdadeiramente, Deus pesa as nossas atitudes. Ah, mas eu sou homem de Deus. Não adianta, irmão. Escute esta palavra, estou falando de arrependimento. Não adianta. Não adianta eu dizer que sou homem de Deus, que eu sou servo de Deus, sou profeta de Deus, sou vaso de Deus. Se eu não tenho arrependimento, eu não sou de Deus. Deus, ele tem um propósito na nossa vida. Se eu fujo do propósito, mantendo uma vida de pecado, mantendo uma vida de iniquidade, mantendo uma vida de soberba, mantendo uma vida de orgulho, Deus, ele não se agrada. Deus, ele não se agrada. Então nós precisamos manter o nosso comportamento, nós precisamos manter a nossa vida limpa diante de Deus, precisamos manter a nossa alma transformada diante de Deus, precisamos manter o nosso comportamento avivado diante de Deus.
Nós somos aqui um povo pentecostal, aqui a nossa igreja é uma igreja pentecostal, mas entenda uma coisa: barulho, grito, pulos não manifestam a glória de Deus, atitudes. Claro que a forma que eu prego é o jeito que eu nasci, é a maneira que eu aprendi, é o jeito que eu estou. Então nós precisamos ter arrependimento, precisamos manifestar arrependimento. Saul, ele tinha nome, mas não tinha mais intimidade com Deus. Saul, ele tinha nome que era, mas não era mais. Saul, ele dizia que era de Deus, mas Deus não estava mais com ele. Por quê? Porque ele pecou, fingiu que se arrependeu, mas ele queria aplausos. Ele queria aplausos, ele queria o nome de que era de Deus, mas não era. Ele queria que as pessoas o afirmassem, ele queria que as pessoas ficassem ali aplaudindo a sua vida, ele queria que o profeta colocasse a mão na cabeça dele. Ele estava em busca de profecias públicas. Quantas pessoas estão indo para a internet? Quantas pessoas estão indo para aquelas lives que o pregador fica entregando profecia, entregando, a pessoa vai lá, bota o nome, pede, me ajuda, me dá uma profecia, bota meu nome, não sei o quê. Pessoas em busca de profecias públicas, esquecendo da intimidade com Deus, esquecendo que Jesus já quebrou, já rasgou o véu foi rasgado, Cristo está conosco. Glória a Deus. Então você não precisa mais de um homem para te levar até Deus, de uma profecia. Você precisa da Bíblia, você precisa da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão em busca de profecias. Vem para a internet, levanta a mão, e quer uma profecia. E o cara vem para cá, está aqui do lado de cá. Eu não faço live, irmão, é a primeira, uma das primeiras. Eu não tenho o costume de vir para a internet para fazer live. Estou fazendo live por causa da necessidade da minha igreja, porque nós estamos impossibilitados de cultos públicos. Então eu vim para cá fazer live, mas eu não tenho o costume de fazer live, de vir para cá para entregar a profecia, para ver teu nome, o teu nome aí, falar: olha, teu nome está aí, vem cá, teu nome está aí, vem cá, deixa eu ler teu nome e te entregar uma profecia. Não, eu acredito na profecia, eu acredito que Deus usa profeta, mas eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. Você não pode ser enganado, você não pode querer uma vida de aparência, você deve ter arrependimento verdadeiro. Deus pesa os arrependidos de verdade, e Deus sabe quem anda brincando com a sua palavra. Ouça o que eu estou falando nessa noite, ouça o que o Espírito de Deus está falando através da minha vida, ouça esta palavra. Arrependimento é uma necessidade. Então eu estou aqui, irmãos, dizendo para você, voltando aqui para o texto original, o texto base, o texto alicerce, o texto inicial que nós lemos, o texto que nos deu o norte para esta pregação dessa noite de quarta-feira, desse culto de ensino. Olhando para o texto aqui: lembra-te, pois, de onde caíste. Apocalipse 2, versículo de número 5. Arrependa-te, pratica as primeiras obras. Pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Se eu e você não se arrepender, vamos perder a luz. Castiçal na Bíblia fala de luz. Castiçal na Bíblia fala daquele instrumento judaico que era utilizado dentro do contexto do tabernáculo para iluminar o lugar santo. Aquela lamparina, aquele castiçal, eram sete hastes ligadas a uma só, que era confeccionado de ouro puro, que era lançado numa forma, confeccionado, o ouro era derretido, era colocado naquela forma, aquela forma dava forma àquele castiçal, e aquele lugar ali ia ser colocado azeite para a iluminação daquele ambiente. Deus está dizendo: se você não tiver arrependimento, você vai ficar no escuro, meu irmão. Se não houver arrependimento, você vai ficar no escuro. Vai ficar no escuro quem não tem arrependimento. Uma congregação pode continuar a existir sem ser a luz da escuridão? Não. Tem muita congregação apagada. E quando falo congregação, você vai falar da igreja, né? Assembleia de Deus, nosso ministério Madureira,
missão, Assembleia da Missão, Batista, Quadrangular. Não estou falando disso. Para esse contexto aqui, claro que aqui nós estamos falando da igreja de Éfeso. Se for olhar no pé da letra, Deus está dizendo para a igreja de Éfeso. Aqui você pode trazer esta palavra, sendo que é uma informação direta, é uma informação singular, é uma palavra singular. Você pode trazer para o seu coração. Lembra-te de onde cair, senão vai apagar, senão você vai ser tirado do lugar o seu castiçal. A tua luz vai apagar, você vai ficar na escuridão. Vai ficar na escuridão. Ah, mas eu quero muito que Deus ilumine a minha jornada. Sem arrependimento não tem luz. Preciso enxergar. A luz vem com arrependimento. Mudança de vida, mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança. Eu digo para os irmãos aqui da 103 que estão me assistindo, meus amados, ovelhas do Senhor Jesus, desse lugar aqui, dessa igreja, vamos nos arrepender. Observe o que está acontecendo na tua própria vida individual. Vamos olhar para dentro de nós, o que está acontecendo conosco. Eu não oro mais, não leio mais a palavra de Deus, não consigo mais buscar a presença de Deus. Arrependa-te. Lembra de onde você caiu. Você que me ouve, que não é dessa igreja, mas está aqui por consideração, por amor à palavra de Deus, você está aí nessa live. Arrependa-te. Eu vou deixar essa palavra aí gravada, vou deixar esse vídeo em nome de Jesus aí no meu Facebook. Compartilhe esse vídeo, não para promover o pastor John, não, mas para promover a palavra de Deus. Alguém precisa ouvir isso. Arrependa-te. Arrependa-te. Então Deus está dizendo nesta palavra: arrependa-te. O ensino desta noite é para nós entendermos isso. O ensino que Deus colocou no meu coração nessa live é para isso. Arrependimento. Eu preciso me arrepender todos os dias. Eu sou um pecador. Você precisa se arrepender todos os dias. Você é o quê? Você é um pecador. Mas eu já sou crente. Continua sendo pecador. A diferença é que você agora é pecador arrependido. Glória a Deus. Todo dia você se arrepende. Todo dia você Aleluia, diz: Jesus. eu vou para a oração, Senhor, me perdoa. Eu não vou usar a minha liberdade para dar ocasião à carne, como Paulo disse. Eu não vou usar a minha liberdade para pecar. Eu não vou pecar deliberadamente. Não, eu vou lutar contra o pecado. Se porventura eu cair, se porventura eu tropeçar, eu falar alguma coisa que não devo, se porventura eu estiver pensando alguma coisa que não é agradável diante de Deus. Não é religião, é Deus. Não é religiosidade, é Jesus. Ah, mas o pastor não é pastor, irmão. Não é homem, isso é Deus. Nosso relacionamento primeiramente é vinculado a Deus. Se eu me relaciono com Deus, eu me preocupo com o meu testemunho diante das pessoas. Mas o meu testemunho tem que ser visto e aprovado primeiramente por Deus. Claro que um testemunho diante de Deus aprovado resulta em um testemunho diante das pessoas, mas nós precisamos se arrepender. Então, diante desta informação que eu estou afirmando a você que está nessa live, deixa Deus operar na sua vida. Fale com Jesus, peça perdão a Jesus, busque a Jesus, em nome de Jesus. Então, para os irmãos da nossa igreja, a DETAG 103, que estão acompanhando, muito obrigado. Para os irmãos que estão, amigos, colegas, companheiros, pregadores, pessoas que conhecem a palavra de Deus mais do que eu, pessoas que têm aí um conhecimento vasto das Escrituras, homens de Deus, amigos, servos de Deus, Deus abençoe sua vida. E nessa noite eu quero agradecer a Deus. Então, se você puder, não sei a hora, não sei o momento, se for agora, faça, se não for, de alguma forma faça, mas vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta palavra.
Ó Deus, esse ensinamento, ó Pai, dessa noite, ó Deus, aqui nós apelamos para as redes sociais, para alcançar as ovelhas que estão na nossa responsabilidade, sendo ovelhas do Teu rebanho, aqui dessa igreja, mas também, meu Deus, alcançando amigos, colegas, alcançando vidas através das redes sociais. Nós entregamos, ó Deus, uma palavra, Pai. Ó Deus, nós pregamos uma palavra. Eu sei que olhando para a natureza humana nós não conseguiremos, mas olhando para aquele que é autor e consumador da nossa fé, nós vamos vencer. Nessa noite eu quero lhe agradecer por esta palavra, e que esta palavra traga resultados individuais que vão refletir coletivamente na vida de cada um dos teus filhos que estão ouvindo esta palavra. Ó Deus, muito obrigado aqui pela minha família que está aqui comigo, ouvindo esta palavra de forma presencial. Obrigado aqui pelo irmão Itamar, servo de Deus que está aqui conosco, fazendo aqui, ó Deus, o trabalho diaconal aqui na igreja, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui nos acompanhando ao vivo. Ó Deus, que o Senhor possa recompensar cada um, ó Pai. E em nome de Jesus, toma a nossa nação em Tuas mãos. Ó Deus, abençoa todos os cidadãos dessa nação. Toma em Tuas mãos os nossos companheiros. Toma em Tuas mãos as famílias, sejam elas de qualquer credo, de qualquer religião, não importa. Agora falo, meu Deus, peço pelo nosso semelhante. Abençoa as famílias do nosso país, que haja transformação, primeiramente através da Tua igreja, para o meio cristão, e pós esta revelação, essa transformação, que isso venha se estender para todos os que querem, que acreditam, que necessitam da Tua palavra. Toma em Tuas mãos o nosso presidente da república, toma em Tuas mãos todos os governadores, apazigua toda essa situação. Ó Deus, toma em Tuas mãos os necessitados que estão vivendo na rua, toma em Tuas mãos todo aquele que é desfavorecido, está passando por dificuldade. Liberta os cativos, ó Pai, oprimidos, liberta, meu Pai, os angustiados. Transforma a nossa sociedade. Abençoa, meu Pai, todo o trabalhador que sai de manhã, que está lutando pelo pão de cada dia, aqueles que estão impossibilitados. Ó Deus, que o Senhor possa guardar os nossos idosos, as nossas crianças, todas as famílias que estão sofrendo, meu Pai, psicologicamente, fisicamente com esta pandemia. Que o Senhor tome em Tuas mãos todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Abençoa os nossos irmãos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o doce amor de Deus seja com o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe a todos os amados aí da live, em nome de Jesus. Amém. Oi? Domingo tem outra live. Amém. Deus abençoe a todos. Domingo nós vamos fazer outra live, que é o culto de domingo. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.